Olá pessoal, mais uma vez bem-vindos ao nosso curso sobre o Código de Processo Civil, Direito Processual Civil. E na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre as normas processuais civis. Você que está acompanhando o nosso curso já passou pelos princípios processuais, já viu a definição de processo e hoje nós vamos ver as normas processuais civis, dando continuidade ao nosso curso. As normas processuais civis, elas estão aonde no CPC? Então o CPC, ele destinou uma parte específica para trabalhar esses princípios e as normas processuais. Então na parte geral do Código de Processo Civil, no livro 1, nós temos as normas processuais civis, aonde nós temos todas as normas e a aplicabilidade dessas normas. Então, vamos lá, acompanhe comigo. Sobre normas processuais civis, antes da gente analisar o objeto do Código de Processo Civil, é importante a gente fazer uma referência aos dispositivos constitucionais que falam das normas processuais, que são os artigos 22 e artigo 24 da Constituição Federal. Então, acompanhe comigo. O artigo 22 da Constituição Federal estabelece que compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1º, direito processual. Então, o artigo 22, inciso 1º da Constituição, estabelece a competência privativa da União para legislar sobre as normas de direito processual. Por isso que a nossa codificação processual, a nossa Lei 13.105 de 2015, que é o nosso Código de Processo Civil, ele é uma lei federal, competindo privativamente à União legislar sobre matéria processual. Agora, no artigo 24, nós temos a competência concorrente da União e dos Estados. Então, o artigo 24 da Constituição estabelece que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre os procedimentos em matéria processual. E daí a doutrina se debruça a respeito dos procedimentos, se seriam os procedimentos em termos de rito comum, especial, ou seriam os procedimentos no sentido de processamento da relação jurídica processual. E até temos vários exemplos na nossa jurisprudência, ora identificando a inconstitucionalidade de disposições estaduais que regulamentam, ora declarando a constitucionalidade das disposições estaduais que regulamentam o procedimento em matéria processual. Mas o interessante é que, para fins de legislação a respeito do direito processual, a norma processual propriamente dita, apenas competência privativa da União. E para a regularização acerca do procedimento, compete concorrentemente à União, Estado e Distrito Federal. E ao lado dessas duas formas de competência, a competência privativa da União em matéria processual e a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal em matéria de procedimento, nós também temos as normas do Código de Organização e Divisão Judiciária, que são estabelecidos em cada estado. Normas fundamentais de processo civil. Então, o nosso Código de Processo Civil, no livro 1 da parte geral, começa com o título Normas Processuais e o primeiro livro, Normas Fundamentais do Processo Civil. Essas normas fundamentais do processo civil nós já falamos em algumas aulas anteriores quando abordamos os princípios processuais e falamos de uma série de princípios constitucionais, princípios infraconstitucionais. Então nós vamos reprisar esses princípios, fazer mais um reforço a esses princípios que estão aqui no livro 1 das normas processuais. Então vamos lá. No livro 1, artigo 1º do Código de Processo Civil inaugura um verdadeiro modelo constitucional de processo. Por quê? Tendo em vista do que já falamos acerca da superação da dicotomia entre direito público e direito privado, justamente por um procedimento de constitucionalização do direito, não só o direito processual, mas também o direito substantivo, já a partir do artigo 1º do Código de Processo Civil, nós temos então essa verdadeira constitucionalização
do processo, uma visão constitucional de que o processo ele deve ser orientado, interpretado à luz da Constituição Federal, abarcando todas as diretrizes, os princípios constitucionais, de forma que a Constituição Federal realmente imprima a sua valoração, os seus valores, os seus princípios para as demais normas infraconstitucionais. Então, o Código de Processo Civil foi pioneiro, instituindo essa parte geral, e no primeiro artigo já estabelece que o Código de Processo Civil, todos os seus mais de 1000 artigos aqui codificados, se orientam, se aplicam e se interpretam conforme os ditames da Constituição Federal, da nossa Carta Magna. Então, a aplicação conforme a Constituição está lá no artigo 1º. No artigo 2º, nós temos o princípio do acesso à justiça, aquele direito conferido ao jurisdicionado de provocar o Poder Judiciário, quando o artigo 2º estabelece que toda e qualquer lesão, toda e qualquer ameaça de lesão, o jurisdicionado pode reclamar perante o Poder Judiciário, está estabelecendo um verdadeiro acesso à justiça. Agora, o interessante é que esse acesso à justiça, estabelecido aqui no artigo 2º, ele não é um acesso puramente no sentido de quebrar o princípio da inércia da jurisdição. Então, a jurisdição, ela fica lá inerte, paradinha, esperando a provocação. A partir do momento que surge uma lesão e dessa lesão há uma pretensão resistida, a parte quebra esse princípio da inércia da jurisdição, provocando então todo o ofício jurisdicional dela decorrente. Então, esse acesso à justiça visualizado pelo artigo 2º, no princípio da demanda, o princípio da inércia da jurisdição, não é apenas, a gente não pode encarar como somente o acesso físico ao Poder Judiciário, o direito o direito que você tem de provocar a tutela jurisdicional do Estado, mas é o acesso ao que se determina uma ordem jurídica justa, é o acesso a uma prestação jurisdicional de qualidade, é o acesso ao tão sonhado fenômeno da realização da justiça por meio da eliminação do conflito. Então, durante muitos e muitos anos, se debruçou a doutrina a respeito do ingresso do jurisdicionado no Poder Judiciário. Se nós pensarmos um pouquinho, há alguns anos atrás, nós não tínhamos microsistemas garantidores desse acesso. Se a gente pensar que antes de 95 nós não tínhamos a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, ou seja, para toda e qualquer demanda, independentemente se há mais de 40 salários mínimos, abaixo dos 40 salários mínimos, você só tinha a via da justiça comum. E na justiça comum, eu tenho que pagar advogado, eu tenho que pagar custas processuais, os honorários decorrentes dessa relação jurídica. Então, às vezes, se o seu problema era um problema de menor importância, se você ia reclamar alguma reparação, um dano que lhe causou um prejuízo de R$100, por exemplo, você iria gastar muito mais com custas, honorários, advogado, para receber ou não esses 100 mil, do que propriamente pagar por esse prejuízo. Então, antes de 95, o que faria o jurisdicionado numa situação dessa? Ou ele ingressava com essa medida, sabendo que teria que pagar muito mais do que os 100 mil do que os R$100 que talvez fosse receber ou não, ou ele simplesmente deixava quieto, não acionava o Poder Judiciário. Então, durante muitos anos, a doutrina se questionou a respeito desse acesso à justiça, se ele realmente estava chegando a toda e qualquer demanda, chegando a todo e qualquer jurisdicionado. E daí foram criados microsistemas, a exemplo do sistema hoje utilizado nos juizados especiais, onde para reclamar esse prejuízo de R$100, você, por esse valor, não precisaria pagar um advogado, em primeiro grau nos juizados não teria custas, então o teu procedimento você não iria perder nada, no máximo você não iria ganhar os 100, mas pelo menos você não iria gastar muito mais para ganhar esses 100. Então hoje esse acesso ele já está praticamente sedimentado, pacificado, incorporado no nosso sistema processual. Mas não é só esse acesso que a gente tem que se preocupar. O acesso não é pura e simplesmente ingressar no Poder Judiciário, mas é também sair do Poder Judiciário. E sair do Poder Judiciário
com a resposta, com o bem jurídico tutelado. Então, falar hoje em acesso à justiça, muito mais do que o ingresso perante o Poder Judiciário, é você ter um processo de qualidade, um desenvolvimento da tutela jurisdicional rápido, eficaz e com, principalmente, a entrega do bem jurídico tutelado. Então, que esse princípio da inércia da jurisdição, essa quebra desse princípio pelo aforamento da demanda, represente esse acesso, esse ingresso do jurisdicionado, mas também o desenvolvimento de um processo com qualidade e a saída do jurisdicionado com bem jurídico tutelado. Vamos seguindo ali no artigo 3º. O artigo 3º apresenta o verdadeiro princípio da inafastabilidade da jurisdição, no sentido de que toda e qualquer lesão, ameaça de lesão, você pode e deve levar ao Poder Judiciário para o Poder Judiciário resolver o seu problema. Então, a jurisdição é inafastável. Você pode optar por outros meios de resolução de conflitos? Claro que sim. Nós temos já no parágrafo 1º do artigo 3º do Código de Processo Civil a permissão pela arbitragem. Então, se você tiver um direito disponível e quiser, você pode resolver esse problema no meio da arbitragem, ou não, caso contrário, não quero resolver pela arbitragem, resolvo pelo mecanismo judicial sem problemas. E a partir do momento que o artigo 3º incorpora esse princípio da inafastabilidade da jurisdição, ele estabelece um verdadeiro princípio autocompositivo. O que é isso? A ideia, uma das grandes ideias do Código de Processo Civil é implementar um fomento, um privilégio, um prestígio da autocomposição. Então, já no artigo 3º, nos parágrafos 2º e parágrafo 3º, o Código de Processo Civil estabelece um verdadeiro espírito autocompositivo, no sentido de que o juiz, os advogados, Ministério Público, Defensoria Pública, todos os operadores do direito devem privilegiar os métodos autocompositivos, devem fomentar a conciliação das partes ou a mediação das partes. E em fazendo isso, já no artigo 3º, o legislador estabelece, no início do processo, uma audiência de conciliação e mediação obrigatória. Uma audiência que vai acontecer em que momento? O autor vai protocolar a sua petição inicial, o juiz vai receber essa inicial, verificar as hipóteses de emenda, indeferimento, improcedência liminar, e estando tudo totalmente regular com a petição inicial, vai proferir o despacho de citação do réu e esse réu será citado para comparecer a essa audiência de conciliação e mediação. Então, no momento em que o legislador insere no artigo 3º esse princípio da autocomposição, essa ideia de privilegiar a autocomposição dos conflitos, e estabelece essa audiência de conciliação e mediação obrigatória, ele está imprimindo no nosso código um verdadeiro princípio da autocomposição, uma satisfação do conflito, uma eliminação do conflito pelas próprias partes, através do diálogo entre as partes, através do acordo, da conciliação mesmo entre as partes. Então, no artigo 3º, nós temos essa ideia de autocomposição que vem de encontro com o princípio da razoável duração do processo, vem de encontro com a celeridade, com o acesso à justiça e principalmente de encontro com a entrega do bem jurídico tutelado. Vamos seguir, ali no artigo 4º, nós temos o princípio da razoável duração do processo. Esse princípio da razoável duração do processo, que também é um princípio constitucional e vem estampado no artigo 4º, ele representa a verdadeira celeridade processual ao lado da segurança jurídica. Em que sentido? O processo ele deve começar, se desenvolver e terminar num prazo razoável, mas desde que, e incluída, a entrega do bem jurídico tutelado, a forma satisfativa do mérito. Sob qual aspecto? De nada adianta eu ter um processo rápido, um processo célere, ele estaria dentro desse prazo razoável, mas se ele não me entrega aquilo que eu pretendo, se ele não coloca fim ao conflito, se ele não entrega a atividade satisfativa, que é a realização da justiça, é a eliminação do conflito, de nada me adianta esse processo ser rápido. Então eu preciso de um processo rápido, dentro dessa ideia de razoável duração do processo, mas ao lado dessa celeridade
eu tenho que ter a entrega do bem jurídico tutelado. O juiz deve analisar o mérito do meu pedido, o juiz deve dar uma resposta ao meu conflito de interesses. Um processo sem resposta não é um processo válido do ponto de vista da satisfatividade. Eu preciso ter a resposta, eu preciso que o juiz entregue o bem jurídico tutelado. Foi por isso que eu aforei uma demanda, foi por isso que eu protocolei a minha inicial, para ter ao final uma resposta. Então a razoável duração do processo, ela vem incorporada aqui no artigo 4º do CPC com essa ideia. O processo ele deve ter um prazo razoável, incluída a atividade satisfativa, a entrega do bem jurídico tutelado. No artigo 5º, nós temos o princípio da boa-fé, aquela boa-fé objetiva, a boa-fé exteriorizada. Todos aqueles que participam do processo, juiz, advogado, parte autora, parte ré, perito, oficial de justiça, testemunhas, enfim, todos que participam do processo devem empregar a boa-fé, devem praticar os atos com boa-fé, essa boa-fé exteriorizada no sentido de que eu quero resolver esse conflito. Então, tudo que tiver ao meu alcance, eu farei para que esse conflito seja efetivamente resolvido. No artigo 6º, acompanhe lá comigo, nós temos o princípio da cooperação judicial. O princípio da cooperação, ele é uma novidade do Código de Processo Civil e ele incorpora a ideia de que todos estão trabalhando na mesma relação jurídica processual com uma finalidade comum. Qual é essa finalidade? Então, autor, réu, juiz, advogados, oficial de justiça, Ministério Público estão naquela relação jurídica para colocar fim ao conflito, para eliminar esse conflito, para realizar a justiça, para resolver o problema. Então, todos devem cooperar com a solução do conflito, todos devem colaborar com a prestação jurisdicional. É isso que nós temos dentro do princípio da cooperação. No artigo 7º, o princípio da igualdade, a paridade de armas, a igualdade de tratamento entre autor e réu. Então, o juiz julga o conflito para eliminar esse conflito. Então, o autor e réu não devem ter favoritismos ou ser desprestigiados dentro do processo, devem ter igualdade de tratamento. Um princípio que também se coaduna com o princípio do contraditório, que a gente já vai falar um pouquinho sobre ele. No artigo 8º, nós temos que a prestação jurisdicional terá por atendimento aos fins sociais e ao bem comum, respeitando a dignidade da pessoa humana, respeitando o princípio da publicidade, a eficiência e tantos outros princípios correlatos. E no artigo 9º, nós temos o princípio do contraditório derivado do devido processo legal constitucional. E o princípio do contraditório, ele também vem com uma novidade no Código de Processo Civil. O princípio do contraditório, ele imprime a ideia de possibilidade de manifestação das partes diante de toda e qualquer decisão que o juiz profira dentro do processo, mas não só a possibilidade de manifestação, mas a possibilidade de interferir no convencimento do juiz. Por isso mesmo, no artigo 9º, estabelece que toda e qualquer decisão, o juiz deve primeiro pedir a manifestação das partes para depois proferir a sua decisão. Inclusive, naquelas situações que o juiz pode conhecer de ofício. Então, até mesmo questões de ordem pública, como, por exemplo, legitimidade de partes, prescrição, incompetência absoluta, que são situações que o juiz pode e deve conhecer de ofício, antes de proferir a sua decisão a respeito, ele deve oportunizar o contraditório. Então, é o exercício do contraditório mais amplo que nós já tivemos dentro da nossa codificação, o que é seguido pelo artigo 10, quando o artigo 10 determina que juiz nenhum poderá proferir decisão sem que os fundamentos ventilados naquela decisão não tiverem sido objeto de manifestação das partes, que é o que a doutrina denomina de evitar as chamadas decisões surpresas. Aquela decisão que você fala, meu Deus, mas qual é o fundamento dessa decisão? Não me manifestei sobre esse fundamento. Então, sempre, toda e qualquer decisão do juiz, ela tem que ser oportunizado o exercício do contraditório, esse contraditório
amplo que foi incorporado dentro do nosso Código de Processo Civil. Agora, claro, você deve estar se perguntando, mas e aquelas questões que são deferidas liminarmente, as tutelas de urgência? Como é que ficam essas tutelas, a tutela de evidência, aonde o juiz decide muitas vezes sem ouvir a parte contrária? Como é que fica o princípio do contraditório em relação a essas decisões? Por isso mesmo, o próprio Código faz uma ressalva quando ele fala do contraditório. O juiz deve sempre permitir a manifestação do contraditório antes de tomar decisão, inclusive aquelas decisões que ele pode conhecer de ofício, excetuando-se as decisões proferidas em tutela de urgência, excetuando-se as decisões proferidas em tutela de evidência e a decisão proferida na ação monitória, a decisão que determina os embargos, o processamento da ação monitória por meio dos embargos monitórios. Então, o próprio Código faz essa ressalva justamente para que, em relação a essas decisões, se mantenha o princípio da possibilidade do deferimento ou indeferimento da medida sem ouvir a outra parte. E de maneira nenhuma isso estará violando o contraditório, até porque o próprio legislador fez essa ressalva. Então, cuidado com isso. Contraditório sempre o mais amplo e possível. Juiz tem que sempre permitir o contraditório, viabilizar o contraditório antes de decidir, inclusive naquelas decisões que ele pode conhecer de ofício, ressalvadas essas situações específicas. Ali no artigo 11, o artigo 11 traz o princípio da publicidade dos processos e ao lado do princípio da publicidade faz uma referência à necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Esse princípio da fundamentação que também vem de uma construção constitucional do artigo 93, inciso 9º, que determina o princípio da motivação. E aqui no Código de Processo Civil ele vem como o princípio da fundamentação. A decisão judicial ela deve ser sempre fundamentada. Não pode uma decisão simplesmente ter um dispositivo legal, o juiz citar o dispositivo legal, ou simplesmente o juiz determinar que preenche os requisitos, por isso ele defere, por isso ele indefere. Não, tem que vir o fundamento concreto para que você possa recorrer ou não dessa decisão e fazer o controle de todo o processo. E no artigo 12, nós temos a indicação da ordem cronológica de julgamento. Essa ordem cronológica de julgamento dos feitos, a partir do momento em que eles são distribuídos, e essa ordem cronológica que vem com a ideia de que os processos eles devem ser julgados conforme a ordem cronológica de conclusão. Porém, essa forma, esse julgamento conforme a ordem cronológica é um julgamento preferencial. Como assim preferencial? Não significa que todos os processos eu vou ter que julgar de forma cronológica a partir da conclusão. Esse julgamento ele é preferencialmente feito na ordem cronológica. A redação original do Código de Processo Civil determinava a obrigatoriedade do julgamento conforme a ordem cronológica. Mas no período de vacatio legis do Código de Processo, nós tivemos uma alteração legislativa, a Lei 13.256 de 2015, que alterou esse dispositivo, substituindo a expressão obrigatoriamente por preferencialmente. Então, os processos, pela nossa codificação, eles serão julgados conforme uma ordem cronológica, mas essa ordem cronológica ela deve ser observada preferencialmente e não obrigatoriamente. Aí nós vamos para o próximo título, para o próximo capítulo do nosso livro 1, que fala da aplicação das normas processuais. O artigo 3º do Código de Processo Civil determina que a jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ou seja, todo o nosso território nacional, a aplicação da lei brasileira, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. O que imprime, o que caracteriza esse artigo 3º, um verdadeiro princípio da territorialidade.
Dentro do território nacional se aplica a legislação brasileira e fora do território nacional não se aplica a legislação brasileira, salvo, logicamente, o já convencionado em tratados, convenções ou algumas situações específicas. Então, justamente, pegando aquele princípio que nós falamos no começo da nossa aula, do artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre matéria processual. Então, se compete à União legislar sobre matéria processual e o nosso Código de Processo Civil foi uma lei federal, se aplica a todo o território brasileiro. Em todo o território brasileiro, uma única codificação processual civil que vale para todos os estados da nossa federação. Artigo 14 do Código de Processo Civil. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso. Esse imediatamente aos processos em curso deve ser analisado em consonância com o princípio da aplicação imediata da lei processual. Sob qual aspecto? A partir do momento que a lei processual ela foi publicada, existe um período de vacatio legis, período de maturação da legislação, até que ela entre em vigor. E esse período de vacatio legis, pelo artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, estabelece que, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de publicada. Então, o período geral de vacatio legis de toda e qualquer lei é de 45 dias. Então, a legislação é publicada, conta-se 45 dias de vacatio legis e a partir desse momento ela entra em vigor. Mas percebam que o artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece lá no comecinho, salvo disposição em contrário. Salvo disposição contrária. Então, quando a própria lei estabelecer que ela terá um período de vacátio de 30 dias, de 60 dias, de 2 anos, estou falando de uma disposição contrária. Então, se a legislação for omissa, prazo de vacatio legis, 45 dias. Se a legislação prescrever o seu próprio período de vacatio legis, é esse período que eu vou observar. E o Código de Processo Civil estabeleceu esse período de vacatio legis, estabeleceu o prazo de 1 ano de vacatio legis. Então, o nosso Código de Processo Civil foi publicado, ficou 1 ano em vacatio legis por disposição da nossa própria codificação e depois desse 1 ano, no dia 18 de março de 2016, entrou em vigor. Então, essa aplicação imediata, ela deve ser analisada dentro desse contexto. Eu tenho a produção legislativa, a publicação da lei, o período de vacatio legis, que para o Código de Processo Civil foi um período de 1 ano, né? Muito embora a doutrina, a jurisprudência e vários juízes até tivessem se manifestado contrários a esse prazo de 1 ano, alguns entendendo que o prazo deveria ser de 3 anos, de 5 anos, né? Mas na verdade o que prevaleceu foi o prazo de 1 ano, então o Código ficou num período de 1 ano em vacatio legis e no dia 18 de março de 2016 entrou definitivamente em vigor. Então a norma processual não retroage e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Essa segunda parte do artigo 14 é importantíssima, principalmente quando fazemos relação aos atos complexos. Pense você, está num processo sob a vigência da norma anterior e foi feita uma audiência de instrução e julgamento. E nessa audiência de instrução e julgamento foi analisada pelo menos a palavra do perito e o depoimento das partes. Não foi possível verificar o depoimento das testemunhas pelo excesso do tempo. E daí o juiz remarca essa audiência, a continuidade dessa audiência para a próxima semana. E nesse meio tempo, entre a primeira audiência e a segunda audiência, entra em vigor a nova codificação que altera a hierarquia da apresentação
das provas na audiência de instrução e julgamento. Como é que você vai fazer? Você vai fazer tudo novamente, porque a testemunha deveria ser ouvida por primeiro e por último deveria ter sido ouvido o perito, por exemplo? Não, você respeita esse ato complexo realizado na vigência da norma anterior e adapta essa relação e dali para frente você passa a aplicar a norma nova, que é o que a doutrina chama da teoria dos atos isolados. Então você respeita tudo aquilo que passou e a partir do momento que entra em vigor a nova legislação, ela passa a ter aplicação imediata, respeitadas esses atos jurídicos complexos, que foi o que aconteceu justamente quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil em relação à próxima etapa posterior à citação do réu. Porque pelo código anterior, o réu ele era citado por correio, oficial de justiça, enfim, todas as formas de citação, e ele era citado, e a partir do momento que esse mandado de citação fosse juntado aos autos, começava o prazo da contestação. E no novo Código de Processo Civil, não é esse o regramento dado. O réu ele é citado no novo Código para comparecer à audiência de conciliação e mediação. E o prazo da contestação é apenas se após essa audiência não tiver acordo. Então alterou a sistemática a partir do recebimento da inicial e o despacho de citação do réu. Portanto, aplico a codificação nova, o novo Código de Processo Civil, mas logicamente respeitando esses atos complexos já formulados sob a vigência da legislação anterior. O artigo 1046 do Código de Processo Civil estabelece que, ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes. Então, não é porque eu tinha um processo antigo que eu continuo com a norma antiga. Não, todos os processos presentes e, logicamente, os processos futuros, aplicação imediata da legislação, ficando revogada a Lei 5.869, ou seja, o nosso CPC de 1973. A partir do dia 18 de março de 2016, revogou completamente o CPC de 73, vigência total do CPC de 2015. Artigo 15 do Código de Processo Civil. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código, do Código de Processo Civil de 2015, lhes serão aplicados supletiva e subsidiariamente. Então é interessante a gente observar que a codificação processual civil, ela não se aplica única e exclusivamente às relações de direito civil ou às relações de direito empresarial ou às relações de direito do consumidor. Ela se aplica também ao direito eleitoral, ao direito militar, ao direito administrativo, ao direito trabalhista. E até na redação original do Código de Processo Civil existia a inserção do direito penal aqui no artigo 15, no sentido de que o direito penal, processo penal, também seria aplicado subsidiariamente e supletivamente o processo civil. Foi retirada essa determinação em relação ao processo penal, mas o próprio artigo 3º do Código de Processo Penal prevê a analogia e se vale de muitos dos institutos analisados aqui no direito processual civil. Então foi eliminado o direito penal aqui do artigo 15, mas permanece o regramento do Código de Processo Penal no artigo 3º, no que diz respeito ao emprego da analogia. E em relação às normas de direito do trabalho, logo que entrou em vigor o Código de Processo Civil, em março de 2016, o Tribunal Superior do Trabalho, ele editou, na verdade, duas instruções normativas importantíssimas, a Instrução Normativa 39 e a Instrução Normativa 40, que foram regulamentadas através das resoluções do TST, a Resolução 203 e a Resolução 205 do TST, que regulamentou essas instruções normativas, justamente para determinar, dentro desse contexto de subsidiariedade e aplicação supletiva, o que seria aplicável do CPC à Justiça do Trabalho e o que não seria aplicável do CPC
à Justiça do Trabalho. Então, quem se interessa pelo direito do trabalho, basta procurar as resoluções 203 e 205, que lá nós temos todo o regramento de quais institutos do CPC são aplicáveis e quais não são aplicáveis à Justiça do Trabalho. E 2 meses depois do início da vigência do novo CPC, no mês de maio de 2016, o TSE também estabeleceu a sua resolução informando o que se aplica do Código de Processo Civil ao direito eleitoral e o que não se aplica ao direito eleitoral. Porque, claro, não basta a gente estabelecer, não basta o Código estabelecer que a aplicação do CPC a essas áreas será supletiva e subsidiária. Deve existir uma certa compatibilidade, com toda certeza, a própria estrutura, a própria organização de todos esses direitos eleitoral, administrativo e trabalhista. Mas, sob qualquer ressalva, a aplicação do CPC subsidiária e supletiva a todas essas áreas. Formas de interpretação da norma processual. Como é que eu interpreto a norma processual? Então, nós temos a interpretação, as formas de interpretação literal ou gramatical, que é aquela que vai de encontro com o sentido literal da legislação. Nós temos a interpretação sistemática, que analisa a norma, a regra, no seu contexto, em conjunto com outras normas. Nós temos a interpretação histórica, que leva em consideração os fenômenos anteriores, os fenômenos que antecederam a promulgação desta lei, a interpretação teleológica, que leva em consideração o sentido finalístico da norma, o objetivo final da norma, e a interpretação comparativa, que leva em consideração a comparação da norma do Instituto com outros direitos, com o direito estrangeiro, com o direito chamado alienígena, que de nada se subsistem sozinhas. Eu não consigo aplicar uma interpretação pura e única, exclusivamente literal, ou pura e única, exclusivamente comparativa. É o conjunto dessas interpretações, é a polarização dessas interpretações que vai me dar um norte interpretativo muito maior e muito melhor. E sempre ressalvando a nossa Constituição Federal, a orientação, a aplicação e a interpretação conforme a Constituição Federal, que é o que entende o ministro Luiz Roberto Barroso quando estabelece o princípio da supremacia da Constituição no momento da interpretação da norma infraconstitucional, no momento da interpretação do nosso Código de Processo Civil. E, ao lado da interpretação, nós temos as formas de integração da norma. Diz o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com analogia, costumes e os princípios gerais de direito. Ou seja, não basta nós entendermos as normas processuais, esse fenômeno constitucional, não basta entendermos a aplicabilidade das normas processuais, também temos que conceber como fazemos a interpretação dessas normas e, no caso da legislação ser omissa, o que vamos utilizar para combater essa omissão, uma vez que, pelo princípio da inafastabilidade, o juiz não pode se recusar de julgar o caso concreto pura e simplesmente por não ter uma previsão legal. Então, no caso da omissão legislativa, aplica-se analogia, costumes e princípios gerais de direito. Então, pessoal, sobre normas processuais, que cuidou o nosso livro 1 da parte geral do Código de Processo Civil, do artigo 1º até o artigo 15 do nosso CPC. E na próxima aula eu espero você para trabalharmos sobre a ação, o direito subjetivo de ação, o direito de provocar a tutela jurisdicional do Estado. Até lá!